Começar. Então, a gente vai fazer esse exercício que basicamente vai ler uma string a partir do teclado do usuário, certo? Então, faça um programa que a partir de uma string digitada pelo usuário vai imprimir A, o número de caracteres da string, B, a string com todas as suas letras em maiúsculo, C, se a string digitada começa com IF, ignorando maiúsculos e minúsculos, se a string digitada começa com RN, ignorando maiúsculos e minúsculos, e o número de dígitos de 0 a 9 contidos na string, e se a string é palíndromo ou não, tá? Então, a gente tem essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas para fazer. Então vamos lá. Vamos começar por parte. Então eu vou copiar essa primeira parte aqui. Vamos criar um projetinho no NetBeans. Tá? Vou criar um projeto novo. Então, criar projeto. Exercício string. Vou apagar isso aqui para a gente ter mais espaço na tela. Não precisa. Apaguei tudo. Beleza. Vou colar aqui o que a gente tem que fazer agora. Então a gente vai receber uma string e imprimir o número de caracteres dela. Tá? Então vamos lá. Então a questão já disse que a gente vai precisar fazer leitura do usuário. Então a gente vai ter uma classe scanner, né, para fazer essa leitura. Tá? E a gente vai fazer a leitura de um string. Então o usuário vai digitar um string qualquer lá, tá? String texto console.next line, certo? Então a gente vai ler aí de um texto essa string, beleza? Show de bola. E aí o que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai recuperar o número de caracteres da string. Então, como é que a gente recupera o número de caracteres que a string tem? Então, vamos dar aqui um salto para imprimir. Então, int n caracteres recebe texto ponto o quê? Vamos procurar aqui qual seria a melhor opção. Length retorna o tamanho da string. Então a quantidade de caracteres que uma string tem é exatamente o que? O seu tamanho, tá? Então o tamanho da string é exatamente igual à quantidade de caracteres que ela possui. Então, para eu recuperar a quantidade de caracteres, está aí a quantidade de caracteres é n caracteres, certo? Morreu aí essa parte, a letra A. Vamos para a letra B. A string com todas as suas letras em maiúsculo. Então beleza. Então, para a gente colocar em maiúsculo ou minúsculo, quais são os métodos que a gente usa? Existem duas formas. Ou a gente bota a string, né, para ponto to uppercase, que aí coloca todo mundo para maiúsculo, ou to lowercase, todo mundo para minúsculo. To upper, up de subir, to lower, né, low, que é para baixo, tá?
Então, aqui no caso, a gente quer o quê? Tudo maiúsculo. Então, to uppercase. Quando a gente faz isso, mostrei na aula de strings, a string, ela não modifica o seu conteúdo original. Então, dentro de texto, a string continuará sendo do jeito que foi digitada. Quando a gente chama esse método to uppercase, o que é que ele faz? Ele copia o texto que já existe e coloca tudo para maiúsculo e devolve para a gente esse texto modificado. Tá? Mas ele não modifica o conteúdo original da string. Então, vou criar aqui str my de maiúsculo, tá? E aí a gente vai ter aqui string digitada, texto, string maiúsculo, str certo? E aí a gente também matou essa questão aqui de colocar para maiúsculo, tá? Percebam, muito simples colocar para maiúsculo, tá? Muito simples mesmo. Pegou a string, to uppercase, o retorno disso daqui vai ser o quê? A saída disso daqui vai ser exatamente a string lá em maiúsculo, tá bom? C. Se a string digitada começa com if, ignorando maiúsculos e minúsculos, tá? Então, essa aqui é a C. Beleza. Vou copiar aqui para facilitar, tá? A gente e vou criar uma variável chamada strmin, né, de minúsculo, tá? O que é que eu vou fazer? Toda vida que o texto vier, independente de qualquer coisa, eu vou fazer o quê? Vou colocar ele para minúsculo, tá? Independente do texto que ele venha, desculpa, to lowercase, vou colocar ele para minúsculo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pesquisar se a string possui esse prefixo, né? Então, se ela começa com esse prefixo aqui digitado, tá? Se ela foi digitada com esse prefixo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer índice prefixo igual. Como é que a gente sabe se uma determinada parte do texto está contido dentro de uma string? A gente pode usar o método chamado strmin.indexOf. O que é que esse método vai retornar para a gente? A posição em que o caractere se encontra, tá? Ou a posição onde se inicia aquele conjunto de caracteres na string que você está pesquisando. Então, se eu fizer isso daqui, o que é que vai acontecer? Ele vai buscar dentro dessa string aqui, aonde ele vai encontrar o índice, aonde se encontra essa palavra aqui, ó, if. E ele vai retornar a posição de quem? Onde ele encontrar o i. Certo? Só que a questão diz o seguinte, ó, se a string digitada começa com if. Então a gente tem que ver o seguinte, se índice prefixo for igual a 0, a string digitada começa com
e F. Certo? Porque ó, ele disse que tem que começar. Se quando a gente fizer essa busca aqui retornar 0, significa que a primeira parte de qualquer uma das palavras vai ser o que? IF. Tá? Então se eu digitar lá IFRN, vai vir 0. Agora se eu digitar W IFRN, não vai vir 0. Vai vir o que? Vai vir 1. Porque ele não começa na posição 0, ele começa na posição 1. Tá? Então a gente não quer isso, a gente quer que comece na posição 0, ou seja, o texto tem que começar com IF. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para o termina com RN. Vou copiar aqui, ó. Na verdade eu não vou precisar mais fazer isso, então eu vou só copiar essa parte aqui, vou colar aqui embaixo. Diferente do prefixo, agora a gente quer o que? O sufixo, a gente quer a parte final, né, da palavra. A gente quer saber se ela termina com RN. Então na verdade agora eu quero saber o que? A última ocorrência de uma determinada parte do texto. Para isso a gente vai usar o método, a função, né, a operação chamada last index of. O index of recupera o primeiro. O last index of recupera o que? O último. Tá? A última vez que aquela parte do texto vai aparecer na sua string. E aí eu busco por RN. Certo? Se o meu índice sufixo for igual a str min ponto length menos 2, o que é que vai acontecer? A string digitada termina com RN. Concordam comigo? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho essa string aqui, IFRN. O tamanho dessa string é o que? 4. Tamanho igual a 4. Quando eu executar o last index of, ele vai retornar que valor? Aqui 0, 0, 1, 2. Concordam? Começa no 0, é igual ao vetor 0, 1 e 2. A última ocorrência do RN foi aonde? Na posição 2. Ele vai retornar sempre a posição do primeiro caractere. Então eu disse aqui, ó, o last index of vai ser para RN. Então aqui ele vai retornar, ele vai procurar, ó, RN começa com R? Não. Passa para o próximo. Começa com R? Não. Começa com R? Começa. A string está toda igual? Tá. Então beleza. Então eu vou retornar a primeira posição da string que eu encontrei. Então aqui 0, 1 e 2. Certo? Então aqui, ó, strmin.length, índice sufixo vai ser igual a 2, igual a 4 menos 2. O resultado disso vai ser o quê? Verdade. Ou seja, significa que a string digitada de fato termina com RN. Por que eu usei 2? Porque a gente está usando o quê? 2 caracteres. Se a gente estivesse usando 3 caracteres, eu usaria 3. Ou melhor ainda, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar isso daqui, tá? Mas para simplificar, vamos deixar o 2 aqui, fica mais tranquilo. Então, letra D,
Tá morta. Quer dizer, tá morta entre aspas, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir se realmente vai funcionar. Número de dígitos de 0 a 9 contidos na string. Número de dígitos contidos na string. Vamos ver aqui. Texto, ponto. Contains. Eu vou fazer para o 0 e para o 1 e vocês fazem para o resto, tá? Então aqui, ó, contains. Não, mas na verdade tá certo. Então, o que é que o contains faz? Ele vai verificar na string se esse texto está contido lá dentro. Ou seja, ele só verifica se o texto que você está pesquisando existe naquela string. Ele não diz qual é a posição que o texto está. Ele retorna verdadeiro ou falso. Ele só diz o seguinte, ó, o texto que você está buscando existe ou não na string. Tá? Então o que vai fazer? Ele vai retornar um boolean indicando se aquele texto está contido ou não em uma string. Tá? Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Me lembrei agora de outra coisa. Vai ficar mais fácil ainda. Aqui, ó, a gente poderia simplificar isso daqui tudinho com isso aqui, ó. A gente pode usar essa operação aqui, ó. strmin ponto começa com start with, e aí a gente passa a string. Aí ela vai comparar o que? O prefixo. Ela vai verificar se aquela string possui no seu início a palavra rn, tá? Ou seja, já simplifica pra gente, tá? E a mesma coisa pro fim, tá? Ao invés de a gente fazer esse monte de coisa complicada aqui, o que é que a gente faz? A gente só pergunta a string se ela termina com o que a gente quer. Então, aqui é if e aqui é strmin end with, certo? Então fica mais fácil pra gente, né? Ou seja, usar essas duas operações. Começa com, termina com, tá? Se começar com ou terminar com a string que a gente quer, significa que ele vai atender esses critérios aqui, tá? Então, beleza. Voltando aqui, deixa eu só ver aqui se eu acho algum método mais simples de usar. Não, tem que ser isso mesmo. Então, se contém 0 e se contém 1. Tá? Aí o resto vocês depois refazem e terminam aí de fazer para todos. Então, a gente vai fazer salt e ele vai dizer se contém ou não, né? 0, 1, 2, 3, 4 até o final. Então, vamos para a última. Se a string é palíndromo ou não. Alguém sabe o que é uma string palíndromo?
Você lendo ela de frente, do início para o fim, do fim para o início, ela vai dar a mesma coisa. Exemplo: Ana, arara, certo? Não. Certo? Então, basicamente, eu só estou me lembrando dessas duas, mas ó, tanto faz se eu ler desse lado para o final, como se eu ler para cá, é a mesma coisa, tá? Ó, vai ser Ana e aqui também vai ser Ana, né? Aqui também, ó, arara, e aqui ao contrário também, né? Arara. Tá? E como é que a gente sabe se um número é palíndromo, uma string é palíndromo ou não? A gente pode fazer o quê? A gente faz a leitura dela de frente, comparando frente, né, de trás para frente, né, comparando se os caracteres vão ser exatamente iguais. Se forem exatamente iguais até o final, significa que essa string é palíndromo. Caso contrário, né, significa que ela não é palíndromo. Então, vamos fazer esse teste aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vou percorrer a minha string, tá? Então, int igual a 0 e menor do que texto ponto length, exatamente, e mais, certo? Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer texto ponto char at na posição i, se o texto na posição i não for igual ao texto ponto char at na posição vou criar aqui uma variável tamanho string, tá? Só para não ficar muito grande a escrita. Aí vou colocar o tamanho do texto dentro dela, tá? Então a gente vai ter essa variável aqui que vai armazenar o tamanho. Vou substituir aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o tamanho da string menos i, menos 1 menos i. Tá certo. Vou botar um parênteses aqui. Pronto. Vou fazer aqui e já eu explico. Certo? Então aqui a gente finaliza esse for. Palíndromo igual a falso. Palíndromo igual a true. Texto não palíndromo, palíndromo igual a falso. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Se palíndromo, então eu escrevo texto palíndromo. Pode ter outras formas de fazer, tá? Sim, essa foi a forma que eu consegui pensar agora. Talvez não seja a melhor abordagem, mas eu acredito que vai funcionar. O que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer a string, ela todinha, tá? Então, um exemplo. Vamos supor que a gente pegue como parâmetro aqui a string arara, tá? Então, arara qual é o tamanho da string arara?
o tamanho dela é 5. Então o meu I vai varrer de 0 até 4, né? O nosso I vai variar de I igual a 0 até I igual a 4. Beleza, a primeira vez que ele estiver executando I igual a 0, aí eu vou fazer o texto. Podia estar melhor isso aqui. O texto na posição I é diferente no texto na posição tamanho da string menos 1 I, se for, então, o texto na posição, tomando como base essa parte aqui do texto. O que é que ele vai pegar? Ele vai pegar o caractere de texto que está na posição I. I é igual a 0 na primeira vez. Então, qual é a letra que ele vai pegar? A. Certo? É diferente de texto na posição chaete, tamanho menos 1 menos I, tamanho da string é o que? 5. 5 menos 1, 4. 4 menos 0, 4. Quem é o caractere na posição 4? 0, 1, 2, 3, 4. A. A é diferente de A? Não. Falso. Segunda vez. Agora o nosso I é o que? Nosso I é 1. Tá? Então, texto na posição 1, a gente vai ter o que? Um R. Então, R é diferente de tamanho da string menos 1, tamanho da string é 5, menos 1, 4, menos I. I é quanto agora? 1. 4 menos 1, 3. 0, 1, 2, 3. Então, ele vai pegar que letra? O R. R é diferente de R? Não. Falso. Agora, terceira vez. Nosso I agora é 2. Então, o texto na posição 2 é A. Né? 0, 1, 2. Eu já pegar um A. A é diferente de o texto na posição tamanho menos 1, tamanho é 5, menos 1, 4. O I é igual a 2. 4 menos 2, 2. 0, 1, 2. A é diferente de A? Não. Então isso aqui vai ser o quê? Falso. Quarta vez. O nosso I agora é igual a quê? 3. Vou pegar o caractere na posição 3. 0, 1, 2, 3. Vou pegar um R. R é diferente de tamanho da string é 5, menos 1, 4. 4 menos 3, que é o valor de I, 1. O caractere na posição 1 é R. Né? O A está no 0, o R está no 1. R é igual, é diferente de R? Não, isso aqui é o que? Falso. Agora o I está na posição 4. Então vou pegar o caractere na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Vou pegar quem agora? O A. A é diferente de tamanho da string menos 1. O tamanho da string é 5, menos 1, 4. 4 menos o valor de I, que nesse caso vai ser 4. Vai dar o quê? 0. Quem é que está na posição 0? A. A é diferente de A? Não. Então isso aqui vai ser falso. Se todas as vezes deu falso, significa o quê? Que palíndromo que eu defini que é verdadeiro vai continuar verdadeiro, porque a gente não vai entrar nenhuma vez que esse for estiver executando, ele vai executar essa operação. Por quê? Porque todos os caracteres são exatamente iguais, tanto a gente lendo normal quanto a gente lendo ao contrário, tá? O que é que a gente está fazendo? A gente está lendo
de frente, do início para o fim e do fim para o início. Se isso daí for exatamente igual, significa que esse número, essa palavra, ela é palíndroma. Tá? E aí ele imprime o texto palíndromo. Tá? Agora vamos rodar para a gente ver se vai funcionar. Então, vou rodar aqui. Vou digitar primeiro IFRN para a gente ver a maior parte das coisas. Opa. Ó, eu vou tirar isso aqui, porque senão ele vai ficar imprimindo. Só para a gente, se for palíndromo, se não, ele imprime o texto na palíndromo. Executar de novo, IFRN. 4 caracteres. A string digitada é IFRN, maiúsculo, fica a mesma coisa. A string começa com IFRN e termina com RN. Não possui nenhum 0 e não possui nenhum 1. E o texto não é palíndromo. Tá? Vamos executar de novo. Agora vamos digitar IF01 RN. 6 caracteres. A string digitada é IF minúsculo, 01 RN maiúsculo. Em maiúsculo ela fica IF maiúsculo, 01. E o RN maiúsculo também. Começa com IF, termina com RN. Tá vendo? Então, mesmo que eu colocando coisas entre a string, ele vai pegar, porque ele vai considerar somente a parte do texto que você selecionou. Possui um 0, possui um 1. Então, possui o 0 e possui o 1. Mas esse texto continua não sendo o quê? Palíndromo. Tá? Então, vamos executar de novo. Executar. 0, 1, 0. Esse texto é palíndromo? É. Tá? Então esse texto é palíndromo. Vamos executar arara agora. Arara. Esse texto também é palíndromo. Tá? Ana. Beleza? Pronto. Com isso a gente termina